cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre o corpo e suas experiências possíveis. E você em casa deve se perguntar, mas de que corpo é esse que se vai falar? E a resposta é o nosso corpo. Esse que nos permite transitar e experimentar sentimentos e sensações físicas diversas. Enfim, o nosso corpo. Estamos acostumados com a divisão do ser humano em corpo e mente ou corpo e alma. A alma, mente, recebe certa superioridade em relação ao corpo, afinal de contas, nós pensamos. E o corpo é visto como um espaço do instinto, do descontrole, do mal e do pecado. Muitas vezes, resta-lhe o desprezo por ser este corpo manobrável. Mas como podemos pensar esta pluralidade e experiência? Diante destes questionamentos, a discussão foi parar num livro. E para tentar entender isso tudo, a nossa convidada de hoje é a doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná, Carla Fernanda da Silva, e uma das organizadoras do livro Corpos Plurais, Experiências Possíveis. O livro organizado, ela organizou juntamente com o professor Celso Kremer. Enfim, como podemos pensar o nosso corpo e as experiências possíveis atualmente e de que corpo se está de fato falando? Boa noite, Carla, obrigado por vir ao Cidadania. Como podemos pensar esse corpo? Pois é, essa foi a pergunta, digamos, que motivou, as pesquisas, os debates que deram origem ao livro. Nós partimos de uma questão bastante contemporânea, de que pensando os nossos corpos, junto com alunos, outros pesquisadores, e como a sociedade via esse corpo. Bom, todos nós estávamos com corpos que não eram os corpos idealizados, corpos sarados, magros, corpos que nós costumamos ver em comerciais. Os corpos da publicidade, né? Da publicidade, E como fica? Você que é gordo, você que é muito magro, você que é muito alto, você que é muito baixo, vamos dizer assim, partindo dessa rejeição, muitas vezes, desse corpo por ele não estar naquele padrão. E, ao mesmo tempo, um questionamento. Por que esse corpo, ele é rejeitado pela sociedade? Então, quer dizer, era uma série de perguntas bastante difíceis, ainda mais entre os alunos, alunos jovens de 18, 19 anos, que, querendo ou não, isso tem todo um conflito, do seu corpo, que não é aquele corpo publicitário, é o corpo, digamos, que nós encontramos nas ruas, nos ônibus e etc. E aí você fica naquele enlace entre o meu corpo e o corpo idealizado. E, é claro, a partir disso, a primeira coisa que nós começamos a discutir foi justamente essa divisão, corpo e mente. Há realmente uma divisão? Realmente nós somos divididos em 2 ou 3, podemos pensar corpo, mente e alma, porque ainda tem essa divisão, mas vamos pensar corpo e mente, realmente há essa divisão. E daí, trabalhamos um pouco com a ideia de Nietzsche, e que o corpo é o espaço de experiência. E é por essa experiência que a mente se desenvolve. A professora Carla está falando aqui do Friedrich Nietzsche, o pensador, que influenciou, que vem influenciando muito o pensamento contemporâneo, Sim, bastante, vamos dizer, nós tivemos um boom, de pesquisas em relação a Nietzsche, e talvez aquelas palavras que ele mesmo disse que ele não era do seu tempo, que o tempo dele era futuro. E é até interessante, porque é justamente nesse início do século XXI, as discussões em torno da obra dele cresceram bastante. Algumas eu diria que precisam amadurecer mais, eu acho que
A gente não pode pegá-lo como um profeta também, Sim, sim. né? Há uma necessidade de pensar, mas essa questão, nós nos detivemos muito nessa questão de corpo e mente, e pensando esse corpo como espaço de experiência, a minha mente, ela vai desenvolver, ela vai ter um sentido um pouco mais amplo, um pouco mais fechado, também como o meu corpo ele é tratado na sociedade. Se ele é mais reprimido, se ele é mais solto, isso também vai influenciar em como eu percebo os outros corpos, né? E é claro, essa relação está ali, presente. Então, quer dizer, é pelo corpo que nós sentimos, né? Ao invés de você estar colocando o corpo como grande vilão, né? Aquilo que a igreja fez muito, as igrejas fizeram muito conosco, né? O corpo como a sede do pecado, de todos os males. Você pensar, não, esse é o teu corpo e você tem que valorizá-lo como tal, mas não também você fazer o inverso, né? Você esquecer a questão intelectual, a questão mental e ficar voltado somente para o corpo. Então, quer dizer, um equilíbrio nesse sentido, que a nossa sociedade também vive esse desequilíbrio. Né? Algumas pessoas têm uma hipervalorização do corpo, né? Tanto que a gente pode, voltando à publicidade, né? Quantidade de academias, remédios, plásticas, quer dizer, é tudo para o corpo. E você tem uma mente esquecida nesse sentido. Quer dizer, onde é que está o equilíbrio disso? Então, vamos dizer, um pouco das nossas pesquisas, das nossas discussões, elas foram buscando esse equilíbrio de corpo e mente, mas ciente de que corpo é mente e que mente é corpo. Então, olha só, a gente vai fazer muitas abordagens, né, desse corpo no mercado de trabalho, desse corpo na religião, desse corpo, enfim, desse corpo higienizado, desse corpo erotizado. Mas aqui, ó, esse é o livro em que a professora Carla e o professor Celso, eles reuniram aqui diversos artigos, né? Então, debate-se vários temas aqui. Claro, tendo como ponto de partida esse corpo plural a partir aqui da nossa região. Como nós estamos falando de um corpo a partir da nossa região, que tal a gente começar falando desse corpo no mercado de trabalho? Pois é. Vamos pensar na nossa região, que nós temos aqui predominância de uma indústria têxtil, pelo menos tivemos durante muito tempo, mas nós temos uma região fabril, de muitas fábricas, né? E esse corpo, ele é um corpo disciplinado para a fábrica, né? O trabalhador, ele vai ficar 8 horas numa fábrica, muitas vezes 8 horas em pé, 8 horas sentado costurando, 8 horas com movimentos repetitivos, né? Então, quer dizer, há um cerceamento também para que esse corpo consiga permanecer nessa fábrica e essa mente também, né? Sem que se revolte com essa atividade, sem que se canse com essa atividade, ou seja, que se conforme com ela. Né? Então, quer dizer, quando nós pensamos nesse corpo no mercado de trabalho, nós também estamos pensando nessa situação que é uma situação de domínio em relação ao corpo do trabalhador. Alguém tem que controlar esses corpos, né? Sim, e é claro, daí nós podemos pensar que esse domínio ele se faz de várias formas. Ele se faz tanto dentro da fábrica, ele faz dentro da escola, né? A Marilei trabalha um texto muito interessante sobre a heteronormatividade na escola, né? Como uma escola ela te determina que o normal é ser hétero, no caso esse é o ponto central, mas esse é um ponto do disciplinamento. Tem outros, né, disciplinamentos escolares. Desde a hora que você pode ir ao banheiro, a hora que você pode lanchar, a hora que você tem que ler, que não... Ficar em silêncio, né? Principalmente ficar em silêncio, né? Daí a gente trabalha muitas questões fala-se muito da indisciplina escolar, né, que é um corpo jovem, que é um corpo que está rejeitando esse disciplinamento, né? Porque, querendo ou não, nós vivemos uma outra realidade hoje, nós estamos tendo um choque. A escola vive muito esse choque. Aliás, não só a escola está disciplinando, né? As instituições, do modo geral, estão todas disciplinando esse corpo, né? Sim, a rua nós podemos pensar, né? Acho que em outro momento a gente conversou, né? Hoje é proibido beber nas praças públicas de Blumenau, você pode ser autuado por isso, mas você tem lugar para beber, né? Você pode beber no Stammtisch, você pode beber na Oktoberfest, daí está liberado, tranquilo. Quer dizer, é um disciplinamento do que você pode fazer,
Ó, nesses dias pode, nesse não pode. Quer dizer, o governo diz quando você pode se divertir, quando você pode ter prazer. Aliás, tem que adormecer esse corpo, né? Porque ele sai do mercado de trabalho, ele tem que ir num determinado momento, e isso de novo, né? Você bota uma instituição organizando isso, né? Ah, você pode beber no Oktoberfest. Porque quer dizer, você determinando esse período de que você pode adormecer o corpo, você garante que o corpo fique atento, desperto o restante do ano para o trabalho. Né? Você, quer dizer, durante a semana você não pode ficar bebendo, porque você tem que acordar cedo, geralmente 5 horas da manhã, né, os nossos trabalhadores, ou 7 horas da manhã, os nossos estudantes têm que estar na escola ou têm que estar no trabalho. Vamos pensar esse corpo erotizado e vamos pensar o corpo feminino em Blumenau. Como que a gente poderia pensá-lo? Bom, daí nós temos vários aspectos. Pensando um pouco nos artigos que nós temos no livro, né? Eu diria que são quatro artigos principais assim, que tratam do corpo feminino, masculino, mas que tem uma ênfase. O artigo do Celso Kramer sobre a prostituição em Blumenau, né, onde ele vai abordar, primeiramente, a questão dos prostíbulos, né, que saem do centro da cidade, que vão para o Vale das Bonecas, né, ou seja, você meio que coloca num gueto, né, e ali naquele gueto as prostitutas podem existir, né, meio que mascarando. Mas que agora a gente tem um retorno. Querendo ou não, a indústria turística fez com que as casas de prostituição voltassem para o centro da cidade, né? E com ênfase, né? Porque a gente conhece, é só andar um pouco pelo centro que nós as reconhecemos. Então a gente, vamos dar um intervalo e na volta vamos falar desse corpo, esse corpo erotizado e de como a mulher também, né? Mulher e homem, mas com um olhar mais feminino, de como esse corpo se organiza em Blumenau. Nós já voltamos.